Estava escuro, apesar de estar de dia lá fora. O sol tinha dificuldade em passar as paredes de betão do edifício abandonado. Se víssemos um grupo de rapazes dentro deste edifício a andar a passo acelerado, podíamos achar que eles estavam com medo, assustados, talvez a fugir de algo, mas a verdade é que estes rapazes não estavam assustados, antes pelo contrário, eles estavam muito entusiasmados, porque iam fazer uma atividade que tinham vindo a fazer ao longo daquela semana, podia-se até considerar que isto agora fazia parte da rotina diária deles. Quando chegaram à cave do edifício abandonado, perto de uma barraca, ordenaram a quem estivesse lá dentro para sair. De lá saiu uma mulher transexual de 45 anos chamada Gisberta. Ao longo daquela semana, os rapazes andaram a agredir violentamente a Gisberta, até que, infelizmente, ela acabou por perder a vida. Este é o caso da Gisberta Salles Júnior, uma mulher transexual imigrante brasileira que veio do Brasil para Portugal na expectativa de estar em segurança, ter uma vida mais tranquila, e infelizmente foi neste país, Portugal, que ela acabou por perder a vida. A Gisberta Salles Júnior nasceu no dia 5 de setembro de 1960 em São Paulo, no Brasil. Como eu já referi, a Gisberta era uma mulher transexual, ou seja, ela nasceu com os órgãos genitais masculinos, no entanto identificava-se e apresentava-se como uma mulher. Nós já vamos falar melhor da transição da Gisberta, mas eu só queria referir que, obviamente, como ela se identificava como uma mulher e apresentava-se como uma mulher, eu vou tratá-la sempre pelo feminino, vou sempre dizer ela e a Gisberta. Apesar de muitos dos artigos e documentos legais referirem-se a ela por ele e em vez de Gisberta utilizam Gisberto, mas eu não vou fazer, vou sempre tratá-la pelo feminino. Os pais da Gisberta chamavam-se Angelina e Gisberto e juntos eles tiveram 8 filhos, 3 raparigas e 5 rapazes, sendo que a Gisberta era a mais nova dos irmãos. Desde muito pequenina que a Gisberta tinha uma energia contagiante. Ela adorava roubar as roupas das irmãs e passar horas a dançar pela casa fora. E as irmãs também achavam isto muito engraçado, elas chamavam a Gisberta de bonequinha, porque elas gostavam mesmo daquela coisa de vestir a Gisberta e depois estarem todas juntas a brincar. A Gisberta sempre teve preferência em brincar com as irmãs em vez de brincar com os irmãos, porque ela tinha preferência por estas atividades que são tipicamente consideradas mais femininas. E enquanto que as irmãs dela não viam qualquer problema, aliás, elas adoravam brincar com a Gisberta, a mãe dele já torcia um bocadinho o nariz. Especialmente porque comparava a Gisberta com os outros filhos e questionava-se porque é que ela era diferente. Aliás, houve mesmo uma vez que ela levou a Gisberta ao médico e perguntou porque é que a Gisberta é diferente dos meus outros filhos, porque é que ela não brinca como os outros rapazes da idade dela. E o médico respondeu qualquer coisa tipo: ela é muito mimada, por isso é que ela é assim. O pai da Gisberta era um homem muito duro e muito tradicional, mas por aquilo que a família conta, ele nunca confrontou a Gisberta por isto dela ser diferente. Aliás, tanto quanto eles sabem, o pai da Gisberta nem sequer tinha noção que ela gostava assim de se vestir com a roupa das irmãs e essas coisas todas. Quando a Gisberta tinha cerca de 14 anos, o pai dela faleceu. E talvez o pai fosse um dos obstáculos para a Gisberta assumir aquilo que era, mas assim que o pai dela faleceu, a Gisberta foi ter com a mãe e disse-lhe: Mãe, eu vou ser mulher. A partir deste momento, sempre que a Gisberta estava na casa de amigos, ela escolhia vestir-se de roupas e cores que estão no mundo ocidental associado a mulheres. Ela gostava de usar tacão alto, de vestir cores mais vivas, como o roxo, cor-de-rosa, usar saias, vestidos. No entanto, quando a Gisberta estava com a família, talvez por ainda não se sentir completamente à vontade, continuava a escolher cores mais neutras e também roupas mais neutras a nível de género. Atualmente, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Só em 2024, 105 trans foram assassinados, sendo que 90% eram mulheres trans, como é o caso da Gisberta. O Brasil ocupa a liderança deste ranking há 17 anos, ou seja, há 17 anos que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. E normalmente depois do Brasil estão o México, os Estados Unidos da América e a Colômbia.
Então, como podemos imaginar, no Brasil em 1978, quando a Gisberta tinha 18 anos, o cenário não era muito diferente, se não pior. Aliás, no final dos anos 70, houve um aumento gigante no número de crimes de violência contra as pessoas trans lá no Brasil, o que fez com que esta comunidade ficasse mesmo com muito medo pelo seu bem-estar, pela sua segurança e vida. Por pertencer a esta comunidade, a Gisberta também ficou incrivelmente assustada com este aumento de violência. E então, com 18 anos, ela decidiu que queria sair do Brasil. E é triste porque esta decisão que ela tomou à procura de um sítio mais seguro acabou por a levar até Portugal, que estatisticamente é sim um sítio mais seguro para pessoas trans do que o Brasil, mas a Gisberta infelizmente acabou por perder a vida em Portugal. Mas a Gisberta não foi diretamente do Brasil para Portugal, ela primeiro passou pela França, ela morou lá há cerca de 2 anos. E durante este período de tempo ela voltou para o Brasil para começar a sua mudança de género. A Gisberta começou a terapia hormonal de afirmação de género, que no caso de homem para mulher são dadas hormonas femininas, como o estrogênio. Ela também pôs implantes nos seios e fez uma operação à cara de harmonização facial, que é uma cirurgia que existe para pôr os traços mais femininos. Ao fim de 2 anos a morar na França, a Gisberta decidiu que se queria mudar para o Porto, em Portugal, e ela passou cá os últimos 20 anos da sua vida. E a Gisberta, no Porto, encontrou muitas outras pessoas que pertenciam à comunidade LGBTQIA+, como ela. E só para o caso de alguém não ter a certeza daquilo que significa a sigla LGBTQIA+, eu posso explicar. Cada letra da sigla representa um diferente tipo de membro da comunidade. O L para lésbica, G, gay, B, bissexual, T, trans, Q, queer, e o mais representa outras orientações sexuais ou identidades de género que não são representadas pelas outras letras, como por exemplo os assexuais, que são aquelas pessoas que não têm atração sexual por outras. Mas então, quando a Gisberta chegou ao Porto nos anos 80, ela começou a frequentar bares e discotecas que eram frequentados por outros membros da comunidade LGBTQIA+. Um dos bares que ela adorava ir era o Kilt, o primeiro bar gay na cidade do Porto, que ficava nas galerias do Hotel Malaposta, na Baixa do Porto. Os regulares do bar Kilt não puderam não reparar na Gisberta. Ela era uma mulher bonita, era loira, usava sempre calças de ganga e texanas, e quando falava ouvia-se aquela melodia bonita do sotaque brasileiro. Uma certa noite no Kilt, um dos homens que fazia lá espetáculos regularmente, chamado Roberto, viu a Gisberta e eles começaram a falar e o Roberto perguntou-lhe se ela não queria também fazer espetáculos lá no bar. A Gisberta acabou por concordar porque ela adorava dançar e ia se divertir e estes espetáculos são pagos, ou seja, ela também ia receber algum dinheiro, o que era sempre bom. E nestes espetáculos de drag queen, que eu vou pôr algumas fotografias para o caso de alguém não estar familiarizado, normalmente a pessoa escolhe uma personagem, assume essa personagem, veste-se como ela e depois faz qualquer atuação que tenha a ver com essa personagem. E a personagem de eleição da Gisberta era a Marilyn Monroe. Ela adorava a Marilyn Monroe. O número preferido dela era Diamonds Are a Girl's Best Friend, que foi uma música que a Marilyn cantou num filme, e então ela vestia-se como ela estava no filme, vestia-se com um vestido cor-de-rosa e andava com uma tacinha de champanhe a dançar lá pelo palco. Então a rotina da Gisberta passou a ser durante a noite fazer estes espetáculos de drag queen e durante o dia estar com os cães. Ela tinha 2 cães e ela amava estes cães como se fossem filhos e ela falava para eles com aquela vozinha de bebé que eu isto consigo me identificar muito bem porque eu também sou assim com os meus cães, mas a Gisberta tinha uma paixão enorme por estes 2 cãezinhos. Mas infelizmente um dia ela a chegar a casa abriu a porta e os cães por algum motivo saíram a correr e foram imediatamente atropelados na rua. E então isto foi um trauma muito grande para a Gisberta porque não só ela perdeu de uma só vez os 2 cães, como viu-os a ser atropelados e a falecerem. E nesta altura a Gisberta ficou mesmo muito mal. Os amigos dela dizem que na altura ela até se afastou deles, que estava muito em baixo, muito triste mesmo. É verdade que com os espetáculos a Gisberta estava a receber algum dinheiro, mas este dinheiro não era o suficiente para ela se conseguir governar, para conseguir pagar uma renda, pagar contas, comer, tudo. E na altura ainda não era proibida a discriminação laboral por causa da identidade de género, então a Gisberta estava a ter alguma dificuldade em arranjar um emprego. Então, como muitas pessoas trans pelo mundo fora, a Gisberta acabou por ter de recorrer ao trabalho sexual
sexual para conseguir sobreviver. A trabalhar neste meio, a Gisberta fez amigos que também eram trabalhadores sexuais e ela conheceu um filho de uma amiga dela que se chamava Fernando e o menino tinha 6 anos quando eles se conheceram. E lembrem-se deste nome, Fernando, porque é importante, mais à frente nós vamos falar novamente dele. O trabalho sexual não é um trabalho de todo fácil, está-se exposta a muitas diferentes condições, a muitos clientes diferentes que podem ter condições que comprometam a saúde do trabalhador e infelizmente foi isto que aconteceu à Gisberta. Ela acabou por apanhar várias doenças ao exercer este trabalho. Ela apanhou HIV, tuberculose pulmonar, também apanhou candidíase na laringe, então ela ficou extremamente doente. E também, como muitas outras pessoas neste mundo, a Gisberta acabou por ser exposta a drogas e ela começou a consumir. E toda a gente à volta dela, que já a conhecia há anos, não conseguia deixar de reparar na diferença de noite para o dia na Gisberta. Ela era antes uma pessoa muito charmosa, uma pessoa que irradiava assim uma energia positiva, era muito bonita, sempre arranjadinha, e agora ela estava muito magrinha, visivelmente doente, ela já nem tinha energia para fazer os espetáculos que há uma questão de meses atrás era uma coisa que lhe trazia tanta felicidade. Mas com estas doenças que a incapacitavam tanto, a Gisberta não conseguia mais ser trabalhadora sexual, ela teve de desistir e talvez para se abstrair da dor que sentia, dos problemas de vida que tinha, a Gisberta começou a consumir drogas ainda mais pesadas. Mas então agora sem um trabalho que a sustentasse, com muitas doenças e com uma dependência enorme por drogas muito pesadas, a Gisberta não tinha condições para ter uma casa, porque ela não conseguia pagar uma renda nem as contas. Então, infelizmente, aqui ela começou a morar na rua. E ela foi morar para um edifício abandonado que fica na Avenida Fernão Magalhães, aqui no Porto, e ela construiu lá uma barraca e começou lá a pernoitar. Mas esta barraca não tinha qualquer condição, não tinha as condições mínimas de higiene e de segurança para morar lá uma pessoa. Não havia luz, não havia água, não havia saneamento, porque era um edifício que estava em construção e foi abandonado, não é? Então a Gisberta tinha de fazer as necessidades para um balde, passava muito frio no inverno, não tinha aquele conforto de ter um sítio onde se sentisse protegida. Com cerca de 40 anos, a Gisberta começou a precisar do apoio de associações para conseguir comer e ter acesso a outras condições que são essenciais para a vida humana, e uma das associações que ela visitava era o Espaço Pessoa, que é um centro de encontro e apoio para trabalhadores sexuais na cidade do Porto, e um dos enfermeiros que lá trabalhava e que acompanhava a Gisberta desde o início disse: passou de uma mulher muito bonita, glamourosa e a viver bem, para uma mulher que acabou já com roupas rasgadas, sem maquilhagem, já nem usava tacões, cortou o cabelo quase a rapaz, vestida a homem. Obviamente, só por si, uma mulher deixar de usar tacões, deixar de se vestir com roupas tão femininas, cortar o cabelo, deixar de se maquilhar, não significa nada, não é? Cada uma é livre de fazer aquilo que quer. Mas os amigos da Gisberta e este enfermeiro notaram que para a Gisberta isto não era porque ela quis, isto era por causa do estilo de vida dela, por causa dela não ter casa, das doenças que ela carregava, ou seja, isto era uma condição devido à vida da Gisberta e não porque ela tomou essa decisão de vou cortar o cabelo ou vou deixar de usar maquilhagem. Nesta associação, todos os técnicos gostavam muito da Gisberta, porque ela era uma pessoa que gostava muito de conversar, era muito bem disposta. Ela mostrava-lhes fotografias dela quando era mais nova, da família, e era capaz de estar ali horas a falar deles. E então eles tinham todos um carinho muito especial pela Gisberta. A rotina diária da Gisberta normalmente era ir até à associação, comer qualquer coisa, tomar banho, conversar com as outras pessoas que lá estavam a precisar de ajuda, com os enfermeiros, com os técnicos, e depois por volta da meia-noite ia para o edifício abandonado, para o barraco que ela tinha construído. E aconteceu algumas vezes os enfermeiros perguntarem à Gisberta se podiam ir com ela até o sítio onde ela morava, porque eles faziam alguns trabalhos de ir até aos locais onde estas pessoas moravam e perceber como é que podiam ajudar, se havia alguma forma de melhorarem um bocadinho as condições para estas pessoas. Mas a Gisberta sempre negou esta oferta. E os enfermeiros acham que é porque, para além dela ser uma pessoa extremamente orgulhosa, ela tinha muita vergonha das condições onde ela estava a viver. E foi por isto que ela negou, que não queria que ninguém visse as condições deploráveis onde ela vivia. Lembram-se há bocado de ter referido um rapaz chamado Fernando, que conheceu a Gisberta quando ele tinha 6 anos. Ele era filho de uma colega da Gisberta, trabalhadora sexual.
Pronto, quando este rapaz tinha 14 anos, ele e outros dois amigos, chamado Ivo e Flávio, gostavam de andar por edifícios abandonados a fazer grafites. E um dos edifícios que eles foram uma vez era o tal edifício na Avenida Fernão Magalhães, onde a Gisberta tinha a barraquinha dela e estava a morar. E uma vez eles foram lá e o Fernando reconheceu a Gisberta. Eles começaram a conversar, a Gisberta contou ao Fernando que agora morava na rua, que tinha muitas doenças, que não conseguia trabalhar, e parece que esta história da Gisberta tocou no coração destes três rapazes, porque nos dias a seguir eles iam visitá-la regularmente e levavam comida para ela conseguir comer. E parecia mesmo genuinamente que eles queriam saber da Gisberta e que tinham empatia por ela, mas mudou tudo muito rapidamente a partir do momento que estes três rapazes contaram a colegas da escola da existência da Gisberta e um grupo de 14 rapazes começou a agredi-la até que a Gisberta acabou por ser assassinada. Antes de continuarmos a falar da Gisberta e de como ela perdeu tragicamente a vida, eu gostava de falar um bocadinho destes rapazes e das situações de vida que eles estavam. Então, 14 rapazes estiveram envolvidos na morte da Gisberta. 11 destes 14 rapazes moravam numa instituição que acolhia crianças chamada Oficina de São José, no Porto. Depois da morte da Gisberta, esta instituição, a Oficina de São José, foi investigada e descobriu-se que era um poço de maus tratos, de violência, agressões, abuso sexual, não só de mentores para menores, como entre menores. As condições eram degradantes, eles não tinham as condições mínimas de higiene, por exemplo, eles não tinham forma de tratar da higiene oral porque não tinham escova dos dentes. Existia um par de sapatilhas que estava em bom estado e este par era dividido por exemplo, 12 crianças. E o que determinava quem ia usar aquelas sapatilhas naquele dia era a primeira criança a acordar e por isso a primeira criança a conseguir chegar até às sapatilhas. Por exemplo, quando uma criança fazia xixi na cama, como acontece às vezes, as crianças fazem xixi na cama, eles obrigavam-nos a dormir nos lençóis sujos durante dias. Neste estabelecimento também não existia qualquer sentido de ordem e de responsabilidade, as crianças não eram monitorizadas, não eram incentivadas a ir às aulas, a tirar boas notas, a estudar, nada. Podiam fazer aquilo que lhes apetecesse. Aliás, eles se quisessem podiam faltar vários dias às aulas. A informação que eu acabei de partilhar agora foi descoberta, como eu expliquei, na altura, depois da morte da Gisberta, que esta instituição foi investigada e se descobriu isto tudo. No entanto, esta informação foi confirmada por um familiar meu que estudava, era da mesma turma que dois rapazes que viviam nesta instituição, sendo que um destes rapazes participou na morte da Gisberta. Então eu tive curiosidade, fiz algumas perguntas ao meu familiar para tentar perceber como é que este rapaz funcionava nas aulas, como é que era para os colegas, essas coisas todas. E o meu familiar teve-me a contar algumas coisas. Então, primeiro contaram-me que eles claramente andavam com roupa e com sapatos maiores do que aquilo que deviam. Por exemplo, os rapazes com aquela idade usam sapatilhas. E eles iam com sapatos de homem adulto, que era muito grande para o tamanho do pé deles. Depois também me contaram que eles faltavam às aulas regularmente, que têm a memória de haver, por exemplo, um período de uma semana ou 2 semanas que não apareciam às aulas de todo, o que vai de acordo com aquilo que falámos há bocadinho, que foi descoberto com a investigação de que a instituição não tinha qualquer interesse pela educação destes jovens. Por fim, o meu familiar explicou-me que às vezes estes rapazes sofriam de bullying por parte das outras crianças, porque lá está, usavam roupa grande demais, usavam sapatos grande demais e então às vezes acabavam por ser gozados pelos outros colegas. Depois da morte da Gisberta, esta instituição em 2010 acabou por fechar por causa destas coisas todas que se descobriram e eu acho que é óbvio que uma criança que cresça nestas condições vai ter algum problema. Eu não estou de todo a justificar o que eles fizeram, nem pensar. Mas eu acho que é muito importante nós termos todo o contexto, termos toda a informação, não digo para justificar, mas para se calhar compreender o que é que poderá ter acontecido e, mais importante de tudo, como é que podemos fazer com que não aconteça mais este tipo de coisas. Muita gente acha que se estes rapazes não tivessem crescido neste ambiente, se tivessem crescido com uma família funcional que lhes desse apoio psicológico, que os incentivasse a serem bons alunos, que lhe dessem as condições mínimas que uma criança deve de ter, que eles não teriam sido capazes de cometer um crime tão horrível.
Mas pronto, já vos contextualizei relativamente a estes miúdos, vamos então voltar para a altura em que eles, como um grupo de 14, começaram a agredir a Gisberta. Eles começaram estas visitas em grupo porque aqueles 3 rapazes iniciais, o Fernando, o Ivo e o Flávio, que andavam a levar comida à Gisberta, que andavam a passar tempo com ela para conversar com ela na escola, partilharam que conheciam um homem que tinha mamas e que parecia mesmo uma mulher. Quando eles partilharam isto, outros 11 rapazes tiveram interesse em ir ver a Gisberta e qualquer empatia que os 3 iniciais tinham por ela desapareceu completamente. Eles passaram de conversar com ela, de levar-lhe comida, para participar nos abusos que lhe foram feitos. As agressões ocorreram ao longo de uma semana, desde o dia 15 de fevereiro até o dia 22 de fevereiro de 2006. E nem sempre iam os 14 de uma vez, ou seja, eles dividiam-se em grupos mais pequenos e iam lá ao longo do dia para agredir a Gisberta múltiplas vezes por dia. Começando então no primeiro dia, no dia 15 de fevereiro, eles foram até à cave, onde estava a barraca da Gisberta, e mandaram um berro para que quem estivesse lá dentro saísse. E então a Gisberta saiu para ver o que é que se passava. E um dos rapazes, o Flávio, tinha uma pedra na mão e quando viu a Gisberta atirou-lhe a pedra. Esta pedra bateu-lhe na cabeça, então a Gisberta caiu e começou a sangrar da cabeça. E pronto, os miúdos estavam lá a olhar para ela, a achar piada aquilo. Depois, eventualmente, ela conseguiu levantar-se, mas um outro rapaz chamado David fez-lhe uma rasteira, então a Gisberta voltou a cair ao chão. Quando ela caiu ao chão pela segunda vez, todos os rapazes em grupo foram para cima dela dar-lhe murros e pontapés, à exceção de um rapaz chamado Vítor. Mas o Vítor não foi bater à Gisberta, não porque teve aquela consciência, talvez pena, não foi por causa disso. Ele não foi bater à Gisberta porque era ele que estava a dar as ordens aos outros. Ele dizia coisas tipo, baixa-lhe as calças porque eu quero ver se ele é homem ou mulher. Com este ataque de dezenas de rapazes a dar-lhe murros e pontapés, a Gisberta obviamente começou aos berros, porque estava com muita dor, e eles assustaram-se porque tinham medo que alguém tivesse ouvido alguma coisa ou visto alguma coisa. Então eles fugiram todos e deixaram a Gisberta lá sozinha, deitada no chão, a sangrar da cabeça, cheia de dores. No dia seguinte, no dia 16 de fevereiro, os 3 rapazes iniciais, o Fernando, o Ivo e o Flávio, foram novamente ter com a Gisberta, assumidamente para a agredir novamente, mas quando eles chegaram lá, eles não estavam à espera que ela estivesse num estado tão mau. Ela estava deitada, não se conseguia mexer, tinha a voz muito fraquinha, quase não se ouvia o que ela dizia, tinha sangue seco na cabeça, e então parece que eles entraram ali um bocadinho em pânico para o estado que ela estava. E eles ofereceram-lhe ajuda, perguntaram se ela queria que eles chamassem alguém. Mas a Gisberta disse-lhes, por favor, só vos imploro que me deixem em paz. E então eles foram-se embora. Nesse mesmo dia, 6 rapazes daquele grupo de 14 foram ter com a Gisberta para a agredir novamente e as agressões foram muito parecidas da última vez. Desta vez eles também utilizaram pedras para apedrejar a Gisberta, utilizaram paus para lhe bater e depois um rapaz ordenou ao outro que baixasse as calças à Gisberta, mais uma vez para perceber se ela era um homem ou se era uma mulher, e este rapaz a quem ele deu a ordem recusou-se a tocar na Gisberta com as mãos porque a Gisberta tinha HIV e cheirava mal. Então eles continuaram com as agressões, continuaram a atirar-lhe pedras, a utilizar paus para lhe bater, e a Gisberta mais uma vez começou a gritar de dor, e então eles assustaram-se e foram embora. No entanto, eles foram embora só durante alguns minutos, porque depois decidiram regressar. Quando eles regressaram, continuaram as agressões da mesma forma, a utilizar os paus, as pedras, murros, pontapés, e a Gisberta não conseguia fazer nada. Ela estava só deitada, a tentar proteger a cabeça e a sofrer com aquela agressão. E eles, antes de ir embora, destruíram a barraca que a Gisberta tinha construído para ser o local onde ela se pudesse proteger do frio e tudo mais. Eles destruíram aquilo tudo, deixaram-na sem qualquer estrutura para ela poder passar aquela noite e foram-se embora. No dia 18, eles foram até lá novamente para agredir a Gisberta e ela estava deitada quando eles lá chegaram e eles ordenaram-lhe que ela se levantasse, mas a Gisberta não conseguia fisicamente levantar-se. Então eles voltaram a agredi-la, toda igual até aquilo que eu tenho vindo a referir até agora, só que desta vez um dos rapazes pegou num barrote com cerca de 1,5 metro e deixou-o cair por cima da Gisberta, e isto causou-lhe feridas gigantes no abdômen.
No dia 19, eles foram lá novamente, a Gisberta estava mais uma vez deitada, ela não comia desde o primeiro ataque que aconteceu no dia 15, porque não se conseguia mexer. Ela estava também despida da cinta para baixo. Eu aqui não percebi se foram eles da última vez que a deixaram neste estado ou se foi alguém que durante a noite ou qualquer coisa foi lá e aproveitou-se do facto da Gisberta estar incapacitada para lhe fazer algum tipo de abuso sexual, não tenho a certeza. Mas pronto, sabemos que ela estava despida da cinta para baixo e um dos rapazes utilizou uma vara para lhe bater nas pernas, porque ela não estava a reagir quando era chamada. E mesmo com esta vara a bater-lhe nas pernas, ela não fez nada a não ser soltar um leve gemido. E então eles foram-se embora, porque não estavam a conseguir ter a reação que queriam dela. Eles voltaram ao edifício no dia 21 e encontraram a Gisberta exatamente igual ao que ela estava no dia 19. Então isto fez-lhes acreditar que ela estava morta. Eles decidiram aqui que no dia a seguir iriam ver-se livres do corpo. E eles pensaram em algumas hipóteses de como é que poderiam fazer isto. Eles pensaram primeiro em enterrá-la, mas depois lembraram-se que não tinham instrumentos necessários para o fazer. Pensaram em queimar o corpo, mas tinham medo que isso pudesse chamar a atenção das pessoas e, por fim, decidiram tirá-la para um poço que havia lá no edifício abandonado. Então, no dia 22 de fevereiro, logo pela manhã, um grupo dos rapazes foi até a beira da Gisberta, calçaram luvas, os que não tinham luvas envolveram as mãos em sacos de plástico, embrulharam a Gisberta em lençóis e empurraram a Gisberta até ao poço, que ficava a cerca de 100 metros de onde ela estava. Mas o que eles não sabiam é que a Gisberta ainda estava viva quando foi atirada para o poço e mais tarde a autópsia revelou que a causa oficial da morte da Gisberta foi afogamento. Ou seja, ela... que tortura mesmo. Mas estes rapazes, depois de atirarem o corpo dela para o poço, foram para as aulas como se nada se passasse. No entanto, as professoras repararam que eles estavam meio esquisitos, meio apagados e muito pálidos. E depois, ao longo do dia, o Flávio, um dos rapazes, não aguentou e foi ter com a diretora de turma e contou aquilo que eles fizeram, contou tudo o que tinham feito ao longo daquela semana e que tinham atirado o corpo para o poço. E depois, mais tarde, também esse dia, o Fernando, o rapaz que conhecia a Gisberta desde que ele tinha 6 anos, também acabou por confessar o que tinha feito. E a professora a quem ele confessou isto, depois mais tarde no tribunal, disse que durante o tempo todo que ele estava a contar tudo, estava a chorar muito. As autoridades foram chamadas à escola e os rapazes disseram aos agentes da PSP onde é que tinham deixado o corpo da Gisberta. Então, no dia 22 de fevereiro de 2006, por volta das 18h50, o corpo da Gisberta foi encontrado no poço. A Gisberta tinha 45 anos. A polícia passou os próximos 6 meses a investigar e a construir um caso para irem para o tribunal, e daqueles 14 rapazes apenas um tinha 16 anos, os outros tinham todos idades inferiores. Ou seja, ele foi o único que pôde ser imputável como um adulto. E ele foi condenado a 8 meses de prisão pelo crime de omissão de auxílio. Ele não foi condenado a nada relativamente às agressões que a Gisberta andou a sofrer durante aquela semana, nem à morte da Gisberta, porque este era aquele rapaz, ele chama-se Vítor, era aquele rapaz que não ia lá ativamente bater à Gisberta. Em vez disso, ele era aquele que ficava para trás, quase que a observar tudo e a dar as ordens. Foi aquele rapaz que eu referi há bocadinho que disse aos outros: baixem das calças que eu quero ver se ela é homem ou mulher. Então, pronto, este foi suficiente para ele não ter sido condenado pelas agressões nem pela morte da Gisberta. Relativamente aos outros 13 rapazes, é aqui que na altura isto gerou muita polémica e que gerou muito descontentamento. Porque como a autópsia revelou que a causa oficial da morte da Gisberta foi afogamento, nenhum dos rapazes foi responsabilizado pela morte em si. Só foram responsabilizados pelas agressões. O que para mim eu não sei até que ponto é que isto faz sentido, porque eles é que a atiraram para o poço. Ela morreu afogada porque eles andaram uma semana a agredi-la e depois atiraram-na para o poço. Eu também não sei se aqui fui eu que não percebi qualquer coisa, não sei se foi pelo facto de eles serem menores, não sei, mas eu consigo compreender como é que isto gerou tanta polémica, porque eles só foram responsabilizados pelas agressões que foram feitas à Gisberta. Alguns deles, nem isso. Estes 13 rapazes foram divididos em 3 grupos pelo grau de gravidade, pelo grau de envolvimento relativamente à morte da Gisberta. Alguns deles tiveram de ficar 12 meses num centro educativo, outros deles 11, outros deles não tiveram de ir para um centro ficar internados, mas sim simplesmente ter acompanhamento, porque
O tribunal considerou que alguns deles estiveram envolvidos nas agressões, outros deles simplesmente estiveram ali a omitir que havia uma pessoa a precisar de ajuda, ou seja, não estiveram diretamente envolvidos nas agressões, mas sabiam que elas estavam a acontecer e não contaram a ninguém. Mais uma vez, não há aqui qualquer referência à morte em si, ao facto de eles terem atirado uma pessoa para o poço. Não há referência a isso. Estas sentenças deixaram muitas pessoas com a sensação de que não foi servida à justiça. Estas pessoas dizem que, apesar destes jovens serem menores, eles tinham consciência do que estavam a fazer, mesmo aqueles que não agrediram diretamente a Gisberta sabiam que ela precisava de apoio médico, sabiam que tinham de contar a alguém o que estava a acontecer e escolheram não o fazer. Por isso, estas pessoas acham que eles deviam ter tido consequências piores para aquilo que tinham feito. A família da Gisberta faz parte deste grupo, o que seria de esperar, e eles disseram relativamente a estas sentenças: que porcaria, isso aí em Portugal está pior do que aqui no Brasil. Eles também demonstraram descontentamento pelo facto de, em Portugal, a idade mínima para uma pessoa ser julgada como um adulto ser 16 anos. Eles acham que muitos dos jovens se aproveitaram disto para poderem continuar a agredir a Gisberta, poderem atirá-lo para o poço, porque sabiam que depois as consequências não iriam ser tão pesadas porque eles não tinham 16 anos. O outro grupo de pessoas diz que eles cresceram num ambiente muito mau, que cresceram num sítio onde não lhes ensinaram aquilo que está certo daquilo que está errado, que não lhes deram acesso às coisas mínimas que uma criança precisa de ter e que por esse motivo eles não precisam já de ter uma sentença tão severa, que ainda vão a tempo de crescerem e se tornarem adultos bons, que não são mais capazes de cometer este tipo de crimes, que ainda existe esperança, que merecem esta tal segunda oportunidade. E agora aqui pessoalmente falando, a minha opinião pessoal, eu acho que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu acho que pode ser verdade que sim, eles realmente não tiveram a melhor infância, nem o melhor crescimento, nem as melhores condições, mas ao mesmo tempo o que eles fizeram foi extremamente cruel e não merece qualquer justificação. Este caso na altura chocou completamente o Porto, Portugal e as ruas do Brasil. No Porto não se falava de outra coisa, ninguém conseguia compreender como é que era possível crianças, adolescentes entre os 11 e os 16 anos terem tanta maldade dentro deles ao ponto de conseguirem ser assim tão violentos com uma pessoa que não lhes fez nada. O meu familiar, aquele que eu expliquei que andava na turma com um destes rapazes que participam na morte da Gisberta, disse que na altura a turma ficou muito chocada, que ninguém estava à espera que este rapaz tivesse tanta maldade dentro dele, que ele era, pelo contrário, uma pessoa que parecia ser bastante calma, que estava sempre na dele, que não parecia ser capaz de tanta violência. Também na altura, e até mesmo hoje em dia, várias associações LGBTQIA+, utilizam a Gisberta como um símbolo de discriminação múltipla. A Gisberta era uma mulher transexual, ela era uma imigrante brasileira, ela era uma trabalhadora sexual, depois ficou uma pessoa que não tinha casa, tinha HIV, ou seja, ela tinha vários fatores que contribuíram para ela ser discriminada de uma forma completamente cruel. Ao longo dos anos, a Gisberta e a história da Gisberta serviram de inspiração para diferentes filmes, poemas, teatro, música, ou seja, foi uma história mesmo que marcou a história de Portugal. Os enfermeiros e funcionários que trabalhavam na associação que a Gisberta chegou a frequentar, porque quando na altura que precisava de ajuda, dizem que infelizmente é muito frequente para as pessoas trans acabarem por recorrer ao trabalho sexual para poderem sobreviver. E isto é um problema mundial. Infelizmente ainda existe muito preconceito contra as pessoas trans. Cá em Portugal, em 2015, foi criada uma lei que diz que o trabalhador ou um candidato a emprego tem direito a acesso a emprego ou condições no trabalho, independentemente da sua identidade de género. No entanto, hoje em dia, as pessoas transexuais, mais especificamente as mulheres transexuais, são o grupo que sofre de mais discriminação no acesso ao emprego. Têm mesmo dificuldade em passar a primeira fase, que é a fase da entrevista. E esta situação só piora quando as pessoas têm outros fatores que podem gerar discriminação, como por exemplo serem uma pessoa de cor, serem imigrantes, terem algum tipo de deficiência. Isto faz com que muitas vezes estas pessoas tenham de recorrer a empregos onde estão expostos a riscos, como por exemplo o trabalho sexual, como no caso da Gisberta, para conseguirem sobreviver. E isto depois é uma pescadinha de rabo na boca,
Se estamos em empregos onde estamos expostos a riscos, onde podemos apanhar doenças, é claro que se depois nos magoarmos no nosso emprego, se apanharmos alguma doença, vamos ficar incapacitados de fazer esse mesmo emprego e depois deixamos de ter sustento. Eu não quero, com este episódio, entrar em questões mais políticas. O que eu queria fazer aqui era contar a história da Gisberta, contar o que é que lhe aconteceu, porque ela era um ser humano e não merecia de todo a tortura ao longo daquela semana, não merecia a forma tão cruel que ela morreu. Morrer afogada deve ser das piores coisas que se pode fazer a um ser humano, e ela não merecia. Eu acho que é muito fácil pertencer ao grupo de pessoas que diz: eu nunca senti isto, eu nunca experienciei isto, logo mais ninguém tem o direito de sentir e este sentimento é inválido. Eu acho que nós temos todos de ter um bocadinho mais de empatia e compreender que o ser humano é um ser muito complexo e diversificado. Até mesmo para aquelas pessoas que não compreendem como é que é possível alguém sentir esta necessidade de trocar de sexo, nós temos de respeitar, porque estas pessoas não deixam de ser seres humanos, não deixam de merecer dignidade e um espaço na sociedade. Digam-me o que é que vocês acham. Acham que isto podia ter sido tudo evitado se estes rapazes tivessem crescido num ambiente familiar funcional? Ou acham que isto é uma maldade que já estava dentro deles, que não havia forma de evitar? Digam-me também, isto já aconteceu quase há 20 anos. Acham que desde lá para cá as coisas já melhoraram e as oportunidades já melhoraram para a comunidade LGBTQ+? Ou acham que mesmo assim ainda há muito trabalho pela frente para se fazer? Digam-me nos comentários a vossa opinião, que eu gosto sempre de ler o que é que vocês acham. Este foi então o caso da Gisberta Salles Júnior. Eu espero que tenham gostado de me ouvir, obrigada pela companhia e vemo-nos numa próxima.